Olá, todos bem? Eu sou o Marcos, sou professor de artes e o nosso tema hoje é a arte pré-colombiana. A arte pré-colombiana diz respeito ao trabalho de produção dos povos que habitavam o continente americano, né, desde há 20 mil anos, já que os registros antropológicos têm, né, mas assim num período anterior à chegada dos espanhóis, né, dos europeus ao continente. A arte pré-colombiana, exatamente, se refere aos habitantes da região da América Central e um pedaço da América do Norte, quer dizer, da região ali da Guatemala, chegando ao México, né? E que nós temos, né, aqui no mapa registrado o registro, né, da ocupação territorial, e depois também esse povo pré-colombiano, quer dizer, essa produção pré-colombiana também está nessa região da América do Sul, na costa do Pacífico, né, Bolívia, Peru, Chile, quer dizer, um pouco da Argentina, pegando todo esse território que nós estamos vendo aqui no mapa. E também, né, já aí uma questão pré-Cabral, né, no Brasil, né, temos registros também do trabalho dos povos originais aqui do território, né, principalmente na região norte, e eu vou trazer para vocês algumas informações também aqui da nossa região, aqui do Espírito Santo. Tá? Bom, lá em cima, lá na região da América Central, um pedacinho da América do Norte, a gente tem o registro de um povo anterior, né, em torno de 3.500 a 1.800 anos antes de Cristo, né? Esse povo que estava ali, né, os Olmecas, e que há registros, né, imponentes, né, do trabalho dessas pessoas, né, em torno de esculpir essas cabeças gigantescas. É um registro que se mantém até hoje, e essas cabeças elas são feitas de pedra, né, e a conclusão que se chega, né, os indícios que nós temos é de que se trata de referências a guerreiros, né? A gente percebe não apenas as feições desse povo que estão presentes ali nessa cabeça, né, no esculpir da cabeça, mas esse capacete, né, que reveste a cabeça desse guerreiro. Essas cabeças foram encontradas já todas danificadas, com muitos buracos, enterradas, então se pressupõe que eram feitas ainda em vida para homenagear certas pessoas, né, mas que ao longo do tempo, quer dizer, depois da morte dessas pessoas, essas cabeças eram danificadas como um processo ritualístico, né? E esse aspecto é muito presente ao longo de toda a história da arte pré-colombiana, quer dizer, esse registro do trabalho voltado para as ritualísticas, né? E também com o sentido muito utilitário, né? Bom, nessa região da América Central, indo para a América do Norte, você tem já recentemente, no período já pré-colombiano, a presença do povo maia, né? E com a característica muito forte do trabalho de arquitetura, né? No trabalho da construção de templos, de pirâmides. Esse aqui é um exemplo desse trabalho, né? A gente tem o Templo das Inscrições, aqui, que é uma cidade de Palenque, no México, né? Outro aspecto também importante, fundamental do trabalho desse povo está na arquitetura urbanística, na construção de cidades, né? Além dos prédios, na organização do espaço de vivência das pessoas, né? Aqui nós temos uma imagem da capital do Império Azteca, que já é uma outra civilização posterior, né, aos maias, também nessa região, tá? Essa cidade de Tenochtitlan, ela foi fundada em 1325 e tornou-se a capital no final do século XV, né, 1400 e alguma coisa assim. A cidade, originalmente, localizava
localizava-se em duas pequenas ilhas próximo ao lago Texcoco, né? E aí essa cidade tinha em torno de 13 quilômetros quadrados. E aqui é um mapa da cidade, quer dizer, vocês podem observar como a engenharia, né, urbanística, a organização da cidade, das vias, em torno do lago, das várias ilhas que se construíam, quer dizer, existe um pensamento, e essa é uma característica muito forte desse povo, quer dizer, que quando os europeus chegam nessa região, encontram civilizações muito desenvolvidas, né? E nós não podemos também esquecer um detalhe, quer dizer, que os espanhóis estão chegando aqui no final do século XV, né? E é o momento em que a Europa está vivendo o Renascimento, que é aquele momento, né, em que a efervescência do pensamento humanista, que está retroagindo, né, que está revivendo nos núcleos da Europa, né? E é uma coisa que, ao mesmo tempo, você tem esse renascimento, né, de uma cultura humanista e, no mesmo instante, atitudes, né, esses eventos que guardam uma certa característica bárbara, né? Tanto que, né, a construção, temos uma característica também das construções, e é isso a gente vê lá, já aqui na América do Sul, né, que a gente vai ver mais na frente um pouquinho, que os espanhóis aproveitam da tecnologia dos povos originários. Ainda, então, portanto, nessa região aqui da América Central, nós temos a pirâmide de Kukulcán, né, que pertence às ruínas do povo maia, né? Também é um exemplo dessa arquitetura, né, dessa engenhosidade, desse nível de elaboração, né, de pensamento e de técnica desse povo. Também um outro exemplo já no México, um sítio arqueológico, né, também do Império Maia, né, Tulum. E aqui nós temos uma peça, né, muito impressionante, que é o calendário, quer dizer, a Pedra do Sol. Aqui já é um trabalho de elaboração de uma ciência em torno do trabalho da agricultura. Você, além da produção de uma série de simbologias da relação desse povo, né, com a natureza, uma certa ritualística também, né? Essa Pedra do Sol, ela ela organiza os tempos das estações, os tempos das plantações, todos esses elementos que estão organizados em círculos, né, em torno da figura do Sol central, tá? Essa é uma peça de quase 4 metros de diâmetro, e é uma peça que tem além de uma elaboração artística fundamental, né, ela traz essas referências místicas, né, da relação mística que os povos têm com os elementos da natureza, tá? É uma forma de religiosidade também. Bom, e aí nós temos aqui já, né, em torno dos anos, a data não é muito precisa, né, mas é em torno dos anos de 300 a 600 depois de Cristo, né, essa máscara de Teotihuacan, né? Essa máscara é uma forma de trabalho de povos também primitivos, bem mais anteriores ali à chegada dos espanhóis, né, dos europeus. E é um trabalho feito que a gente já percebe, por exemplo, que na elaboração, essa é uma máscara que revestia os mortos. A gente percebe que os olhos, o lugar dos olhos não é vazado, né? Você não tem, portanto, não era usado por pessoas vivas, porque precisaria de estar com vazamento para poder a pessoa enxergar, né? Era uma máscara utilizada para os mortos, trabalhada com pedras de diferentes qualidades, né? E essa máscara tem traços planos e lisos, características da maioria das máscaras encontradas nessa região, né? E tem uma
tem essa feição idealizada, né? Os traços são intencionalmente estilizados, quer dizer, marcando certas características do povo, dessas pessoas, né? E eram uma forma de dignificar certos heróis, né? E que acompanhavam, né, portanto, lógico, os falecidos, né, no seu processo de vida do além. Bom, fazendo uma viagem para a América do Sul, né, nós temos aqui nessa região, né, da pré-colombiana, quer dizer, da ocupação dos colonizadores espanhóis, né, nós temos a região da Bolívia, Peru, Chile, Argentina, e também com essas características, né, de um trabalho de cerâmica muito intenso, né, de trabalhos utilitários. Uma observação muito importante é que a arte, nesse momento, quer dizer, ela tem, na concepção desses povos, a ideia é que esses objetos eles sejam bem feitos, né, que eles tenham uma boa fatura e sejam eficazes na sua funcionalidade, que seja a funcionalidade do dia a dia, do trabalho, como também da devoção, da referência mística, né, ritualística. Então existe essa preocupação, essa figura do artista é uma figura ocidental, europeia, que vem lá com o Renascimento, né? Essa figura não existe, tanto que essas artes elas têm características que são de povos e não individuais de uma pessoa que faz a sua obra, né? Isso é uma outra coisa fundamental de ser observada. Que os objetos eles têm características que identificam uma civilização, né, uma região, um povo, e não exatamente o trabalho de um artista, né, que a gente identifica, isso aqui é o Miró, isso aqui é o Picasso, né? Não é dessa maneira. Bom, e nessa região da América do Sul, destaca-se o trabalho, né, do povo Inca, dessa região. Um dos destaques é o trabalho, lógico, né, também o trabalho da arquitetura urbanística, da construção de cidades. E uma das obras mais impressionantes e mais impactantes desse período é a cidade de Machu Picchu, no Peru, né? Não só pela sua organização, pela sua simetria, pela qualidade urbanística, né, desse pensamento urbanístico de vida comunitária, né, mas também da maneira como isso foi construído. Está a quase 2.500 metros de altitude, né, construída com pedras pesadíssimas. A questão de como é que você chegava para manter essa cidade, água, alimentação, quer dizer, você não tem uma região, uma forma de criar essas condições de sobrevivência do cotidiano, né? Então, existe toda essa pesquisa, toda essa mística em torno dessas possibilidades de vida ali na região. Essa cidade ficou, durante muito tempo, escondida também, né? E ela foi descoberta apenas em 1911, né, por um professor da Universidade de Yale, né, o professor Hiram Bingham, né? E essa questão, né, que apesar de toda essa grande elaboração, quer dizer, como é que se dava os modos de vida dessa região? É ainda fonte de muita pesquisa, né? Bom, e aí também nessa região o trabalho que é uma característica dos povos pré-colombianos, que é o trabalho com metais preciosos e com pedras preciosas. Aqui nós temos o exemplo de artefatos, né, que a gente encontra de um outro povo do Peru também, o Mochica, né, que é um povo um pouco anterior aos Incas, e uma proximidade com os Incas. É o trabalho o trabalho feito com pedra e ouro, né, também nessa região dos Incas ali do Peru. Bom, e aí vamos fazer uma outra viagem chegando ao Brasil, né? Aqui também, quer dizer, principalmente no norte do país, quer dizer, nessa região muito próxima dessas civilizações pré-colombianas, né? Você tem ali na região do Pará, né,
duas culturas, duas civilizações, os marajoaras e a cultura santarém, né, que também se caracteriza por um trabalho muito intenso com cerâmicas. Esses trabalhos encontrados, eles datam entre um período do ano 400 até o ano de 1400 aproximadamente, né? Essas datas não são muito precisas. E eles fazem um trabalho decorativo, um trabalho também voltado para rituais, né? E também trabalhos utilitários, as cestas, trabalhos de força significativa, como todo um trabalho de pintura corporal, né? O trabalho de adereços, né? Que identificavam os estratos sociais, as estratificações, as funções das pessoas dentro das suas comunidades, né? E aqui a gente tem um exemplo da cultura santarém, que também é dessa região ali do Pará. É um trabalho feito em ouro, né? Pedra, e também, quer dizer, são trabalhos voltados para essa identificação de processos da natureza e também da identificação de pessoas, né? Como é o caso dessa máscara, dessa peça à direita aqui, tá? Bom, e aí, galera, nesse caminhar, né, nós chegamos aqui na nossa região, tá? Apesar de os povos dessa região não terem digamos, uma elaboração tão sofisticada nesse sentido, mas você tem um trabalho também, né, que foram descobertos, quer dizer, várias peças, principalmente do trabalho em cerâmica, que datam em torno de 1200 anos. E que são trabalhos feitos pelos índios Tupi-Guarani, né? Nós temos aqui na imagem a cerâmica encontrada no sítio arqueológico aqui em Vitória, né? Que são peças utilizadas como panelas, tem uma série de funções utilitárias. Também, né, uma característica muito comum a todos esses povos é que esses trabalhos em cerâmica também eram voltados para a ritualística funerária, né, para o enterro dos mortos, né? E isso também era uma característica encontrada aqui no Espírito Santo. E algumas pesquisas indicam que um trabalho muito presente no cotidiano aqui do Espírito Santo, na identidade, no processo da identidade do capixaba, né, que é a nossa panela de barro, uma peça tão característica também de outro patrimônio material nosso, que é a muqueca, né, tem origem nesse trabalho, tem origem nessas peças, né, nessa cultura do trabalho de cerâmica indígena, que são as nossas panelas de barro, das paneleiras de Goiabeiras, aqui de um bairro de Vitória, né? Que é uma longa tradição e que as pesquisas identificam como tendo essa conexão, né? Não uma ligação direta, causa e efeito, mas uma conexão com essa tradição do trabalho cerâmico, né? Enfim, que vem dos séculos anteriores. Então, essa é uma visão, né, que eu trouxe para vocês dessa arte dos povos que aqui habitavam, né, antes da chegada dos europeus, né, com suas formas, com seus trabalhos utilitários, né, significativos de produção de toda uma simbologia das suas culturas, né, também como trabalhos de objetos utilitários para o seu dia a dia e que foram sumariamente destruídos, né, violentamente destruídos nesse processo da ocupação do território pelos europeus, né. Vários dessas cidades, vários desses sítios arqueológicos, né, que hoje são sítios arqueológicos, mas essas cidades originárias, né, as chegadas, principalmente os espanhóis faziam muito isso, né, de destruir esses templos, destruir essas cidades, esses prédios e construir os seus em cima dessa, aproveitando inclusive as bases, né, como eu relatei um pouco antes, aproveitando a tecnologia, por exemplo,
de lidar com os terremotos, né? Então destruía a parte superior, aproveitavam essas bases e construíam seus prédios. A Pedra do Sol também, né, foi encontrada embaixo nas escavações de uma catedral, né, europeia construída ali, né, e é onde foi encontrada essa peça. Bom, então eu me despeço aqui, né, e até um próximo encontro. Espero que vocês tenham aproveitado dessas várias referências que eu fiz, né. Vocês podem encontrar isso, a internet é um campo vasto de pesquisa, livros de história da arte, né, e, na medida do interesse, pesquisem e conheçam um pouco da nossa história. Muito obrigado.